Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Deu Liga. Meu nome é Wesley, sou gerente de operações aqui da Liga, responsável pelo Delivery 6 e estou novamente aqui com o Léo. Opa, fala galera, voltando aí pro Deu Liga aí, porque deu realmente liga e a gente tá novamente num segundo papo aí. Obrigado pelo convite, Wesley. Imagina, é um prazer, Léo. Relembrando um pouquinho nosso último papo, Léo, a gente falou sobre a área de Analytics, suas tendências, ferramentas, soft skill principalmente, e eu fiquei bem curioso sobre ferramentas, né? Então a gente sabe sim que a pessoa, o profissional é de extrema importância e sem ele a gente não consegue sair do outro lado, mas as ferramentas facilitam muito o dia a dia e a tomada de decisão. Queria ouvir um pouquinho de você, quais as ferramentas utilizadas ali pela área de Analytics na Redro Brasil? Tá, vou falar um pouco acho que o mercado tem usado 3 ferramentas ali muito clássicas, né? Queria focar primeiro na ferramenta DBT, que é uma ferramenta de modelagem de dados ali, que é a construção de ETL e ELT. E por que nela, assim? Eu acho que é uma ferramenta que ela tem 2 diferenciais que ela traz, assim, para engrandecer bastante o dia a dia. Primeiro que ela é open source, então, puxa, já ajuda, cara, qualquer tipo de empresa. E a comunidade dela é muito ativa, então você consegue aprender ali dentro da comunidade de uma maneira open source também. E o mais legal, que puxa muito em conjunto com a Liga, a gente acabou se tornando referência nessa ferramenta hoje no Brasil. Começamos a utilizar ela 1 ano e meio atrás, então puxa, a galera aprofundou, estudou, entendeu o que ela fazia, ela traz uma facilidade imensa. Então, se você entender minimamente do SQL, que é o básico ali para quem está fazendo uma parte de programação com dados, a questão de criação de procedures, do ETL, do BI raiz que a gente falava, vai ter uma facilidade imensa. E é uma ferramenta que ela contempla um todo, ela ajuda muito no dia a dia. E aí, o que eu acho legal é que, assim, em alguns casos tecnológicos, o Brasil está um pouco atrás comparado com outros países. Eu tive uma oportunidade recente de ir em Londres e lá eu visitei algumas empresas de curiosidade, aquela questão de vamos ser curiosos. E lá a ferramenta de ETL, assim, que é a mais utilizada é o DBT. Legal. Tanto que, puxando um papo nosso, você até comentou uma vez, cara, eu tenho bastante gente aí do DBT se precisar, mas é uma galera lá da Inglaterra que fala inglês. Então, você vê como, puxa, o mundo está voltado para ferramentas open source, mas mais do que isso, o que o mundo está buscando é onde as comunidades conseguem aprender e repassar esse conhecimento entre si. Eu vejo essas 2 vantagens aí com a utilização do DBT. Legal. Eu vi, Léo, que o DBT, ele é, sim, todo baseado ali em SQL, mas ele tem a opção também de programação em Python. Então, a Python é hoje a linguagem mais utilizada aí, bem recebida pelos programadores também, né? Então, entendo que facilita bastante, até para quem ainda não conhece a ferramenta. Cara, isso eu acho que é um diferencial. Eu uso muito a parte do SQL para falar que SQL é como a porta de entrada ali. Na hora que você começa a programar, você vai, falar de dados, você tem que select asterisco from para poder chegar numa tabela. E aí, uma galera está migrando para Python por conta das bibliotecas, por conta da facilidade, muita coisa que não precisa de tanto código, de tanta procedure para chegar nos resultados. E o DBT ele vem contemplando os 2 lados, então é legal que inclusive mescla gerações, eu costumo brincar. A gente tem lá no time a galera que era full SQL, BI raiz, e tem uma galera que fica, mas eu só sei de Python, será que eu consigo usar o DBT? Consegue também, vamos ver como que a gente mescla isso e compartilha conhecimento. Então tem feito uma diferença boa. Legal, Léo. Inclusive, você contando aí, me vem algo que a gente passa juntos. A segregação de perfis, como você trouxe no nosso último papo, faz que muitas vezes aconteça isso também. Então você traz um engenheiro de dados que conhece muito bem de Python, mas nem tanto de SQL. Assim como você tem um analista que domina o SQL, mas não conhece programação. O DBT pode vir também para para quebrar um pouco dessa segregação, né? E a pessoa poder trabalhar numa ferramenta onde é bem recebido nas 2 linguagens. Sim, e acho que o mais legal do DBT, tem empresas no mercado que já utilizam o DBT dentro da área de negócio. Então, por exemplo, a área de engenharia traz o dado ali numa camada Gold, numa camada geral da companhia, e cada área de negócio ali tem a sua BU, tem o seu Data Mesh, seu Sandbox,
e eles fazem toda a modelagem com DBT, porque é uma ferramenta de fácil aprendizado. E, de novo, a comunidade ajuda bastante ali. A gente tem muito inglês a língua nativa ali das comunidades, mas a gente já tem aqui no Brasil sendo bastante fomentado. Então, eu tenho pessoas lá no time hoje que para mim são referências no DBT. Hoje, em qualquer lugar do mundo, eles conseguiriam falar da ferramenta com qualquer pessoa, a qualquer momento, de qualquer tema, assim. Muito legal, Léo. E como que a Raia Drogasil descobriu o DBT? Cara, isso foi muito legal. Tínhamos uma pessoa que trabalhava com a gente lá, o Douglas, ele estava numa área de projetos especiais dentro de Data, e ele começou a pesquisar novas ferramentas e tudo mais. E aí ele falou, puxa, trouxe o DBT, trouxe os prós, os contras e tudo mais. E aí o Sérgio, lá, nossa diretoria, falou, cara, vamos arriscar, vamos entender. E a gente começou a entender, colocamos algumas pessoas para estudar a ferramenta, fizemos um piloto, deu super certo, falou, galera, vamos de DBT. E o DBT, de uma certa forma, ele traz uma autonomia maior para o time que está utilizando. Seja ele engenheiro de dados ou time de BI, você consegue segregar ali, então ficou mais fácil a atuação. E ele ajuda muito ali, como falei antes, ver o encanamento ali dos dados, aí conecta aqui no DBT, a gente vai fazendo a transformação até chegar na etapa que vai lá para o usuário, onde conecta as outras ferramentas. Legal, Léo. De novo, a curiosidade fazendo a diferença. A curiosidade sempre. E as pessoas, né? Aquilo que, putz, tem que estar muito conectado ali. Eu acho que o petróleo sempre vão ser pessoas, assim, sempre vão buscar, vão entender e vão propor. E acho que também teve apostas aí. Muita gente, a empresa apostou, a diretoria apostou, os gerentes compraram a ideia e todo mundo, as pessoas ali. Então, a gente começou com algumas pessoas no time lá, o Valco, o Edu, o Diogo, depois disseminou para uma galera, a Liga apoiou a gente com uma galera que também já tinha um certo conhecimento. Então, acho que foi um conjunto de fatores que fez a gente chegar no sucesso hoje com a utilização da DBT. Muito bom. E sobre outras ferramentas, Léo, que você pode trazer aí para nós? Cara, eu acho que tem duas ferramentas aí que também são bem vistas no mercado, né? Se a gente vou primeiro focar ali no Alteryx. O Alteryx, ele faz N conexões e ele é uma ferramenta quase que low-code, assim, porque a gente brinca que é arrastar a caixinha. Você vai arrastando com decisões e tudo mais, e ele vai desde uma parte de ingestão de dados até com alguns algoritmos, algumas coisas preditivas. Mas eu acho que o principal do Alteryx, e é fácil de tangibilizar, imagina que você tem uma base em Excel que você recebe todos os dias de alguém, aí você tem um TXT que você baixa de um programa, aí você tem um banco de dados que você tem outras informações ali, e você precisa juntar os três e criar uma única informação. O Alteryx consegue fazer isso de forma automática, então você programa ele para ele buscar sempre esse Excel, buscar sempre esse TXT, ir lá no banco de dados e fazer uma consulta, seja ela SQL, Python e tudo mais. Ele faz todo um fluxo e, por último, ele despeja uma informação única. Aí você pode escolher um Excel, um TXT, você pode escolher para ele colocar num SharePoint, para ele colocar numa nuvem do Google, lá no nosso Gmail. Você pode escolher para que ele envie por e-mail, para você receber isso já pronto no e-mail. Enfim, ele traz umas possibilidades que a gente não tinha até pouco tempo atrás. E ele vai desde o cara que é full, aquele cara de técnico e tudo mais, até o cara que é low code, o cara que não sabe como fazer uma consulta. Podemos considerar que o Alteryx é aquela ferramenta que ajuda no self-service BI de uma companhia? Puxa, para mim sim. Eu acho que ela hoje ela deveria ser uma das ferramentas top de mercado, porque ela facilita o dia a dia, assim. Eu acho que quem usa o Alteryx dificilmente muda e ele ainda espalha o conhecimento, assim. É mais ou menos, sabe aquele famoso mecânico de bairro, assim, que, puxa, você leva um Peugeot importado, o cara vai lá e mexe. Você leva um Fusquinha, o cara vai lá e mexe. Você leva um caminhão, o cara entra lá embaixo. Cara, o Alteryx, eu acho que ele resolve muitos problemas aí no dia a dia. Legal, para todos os gostos e sabores. Aí. Todos os gostos e sabores. E por último, em ferramenta, que eu acho, a gente sempre fala de data visualization, data vis aqui, principalmente na área de BI. Eu acho que o Power BI, ele para mim, hoje é uma das ferramentas mais completas. Eu não sei se é justo falar que ele é uma evolução do Excel. Eu sou muito fã do Excel, acho que o Excel nunca vai morrer, mas acho que ele é um paralelo do Excel que traz uma facilidade melhor no dia a dia. Então, o Power BI ele tem uma capacidade de cruzar informações parecidas com o Alteryx, não na mesma proporção, não na mesma velocidade,
mas de conectar várias bases e você fazer ali um star schema, uma modelagem de dados dentro do Power BI. E você consegue programar para que aquilo rode constantemente ali, diariamente, várias vezes ao dia e tudo mais. E aí você consegue ter um DataVis muito parecido com o Excel. Então, a forma de construir, de arrastar, lembra muito uma tabela dinâmica. Então, ele é muito intuitivo na utilização. Ele tem a parte, sim, de você criar métricas, mas hoje, puxa, ele já está conectado até com inteligência artificial. Você consegue colocar lá como que eu faço para somar a coluna A e a coluna B. Ele já te traz aquilo pronto. Então, está cada vez mais fácil utilizar as ferramentas, que acho que complementa com soft skills, com a curiosidade, com o dia a dia. Exato. E o Cloud Provider utilizado pela Hydro Brasil? A gente usa um pouco de tudo, assim. Vocês são multi-cloud? A gente é um pedaço multi-cloud, a gente tem a AWS hoje é um parceiro lá que a gente utiliza bastante, então serviços da AWS, acho que no dia a dia também faz uma diferença. Então, acho que quando a AWS, alguns bons anos atrás, surge com um data lake ali estrutural e tudo mais, depois ela vem com uma questão de marketplace de serviços ali para dados, eu acho que ela dá um plus. Então, a gente tem ali um multi, hoje a gente usa muito a AWS ali, então um data lake, um S3, para a gente poder ali armazenar e fazer a transformação dos dados conectado com DBT e tudo mais. Então, é uma estrutura que a gente vem aí no dia a dia. Legal. E o Power BI também consome dos dados ali que estão disponíveis no Redshift, no Athena. Hoje, no Athena não é tão recomendado, né? A gente tem alguns pormenores ali, principalmente de estabilidade, de conexão. O Athena é uma máquina, um canhão, mas conectar um Power BI lá é um canhão para matar uma formiga. E aí o Redshift ele já vem mais estruturado, ele já passou por toda a estrutura de DBT, ele já passou por todas as camadas, Stage, Trusted, Refine, ele já está ali disponível de uma forma mais clean. Então, o Redshift é ali onde a gente mais utiliza para poder disponibilizar os dados. Legal, Léo. Muito, muito bom saber dessas ferramentas, o quanto elas contribuem. Você consegue nos dar um exemplo, um case aí, resumindo a utilização dessas ferramentas? Claro. Acho que vale... Eu vou pegar um exemplo que ele é comum em todo o varejo. Então, imagina que tem um dado transacional, aquele banco que ele consome todas as notas. Então, o primeiro ponto ali é conectar o DBT para fazer a transformação dele ali e começar a disponibilizar lá no Redshift. Puxa, é legal, eu consigo conectar o Power BI direto no Redshift, mas a gente vê o quanto é comum receber informação do fornecedor, de lugares externos, de conexões, coisas de site e tal. De repente você tem mais 5, 6 planilhas ali. Então você vai lá com o Alteryx, conecta no final do DBT ali dentro do Redshift que ele disponibilizou, cruza com todas essas outras planilhas que você tem e disponibiliza uma única planilha no SharePoint. Aí você vem com o Power BI, conecta nesse SharePoint e ele fica ali processando 1, 2, 10 vezes ao dia e ele gera os gráficos, as visualizações ali. E o mais legal de tudo é que você vai fazer isso uma única vez, porque o restante ele é todo automático, né? Então você tem um único esforço e depois é focado em analisar as informações que eram um transacional, que foi para um Redshift, que aí conectou com várias planilhas e virou vários tipos de análises ali, tanto atuais como preditivas e tudo mais. Muito bom, ou seja, deixar de gastar tempo no braçal para poder, de fato, aplicar tempo no que a gente faz de melhor. Eu acho que é muito importante, principalmente se conseguir mensurar. Imagina que se você tiver 10 áreas de negócio que começaram a utilizar essas ferramentas, junto com a área de data, fazendo a democratização, a cultura de letramento, de ensinar a utilizar, então você pode diminuir o tempo de um analista ali de, 50%, 60% do dia dele de produção e transformar esse 60% em análise pura. Então o cara deixa de ser um construtor / analista de dados, ele passa a ser um analista de dados / ali construção, porque algumas coisas sempre mudam, você vai precisar de uma análise diferente, mudar alguma coisa, mas inverte completamente essa questão. Excelente, legal. Bom, conversei hoje com o Leonardo Nascimento, Hydro Brasil. Obrigado mais uma vez pela parceria. Pela parceria aí, tamo junto. Valeu.